Bom dia, irmãos. Queria orar ao Senhor com os irmãos, agradecendo por essa manhã. Pai Celeste, te louvo e te agradecemos por estar juntos aqui, aprendendo e compartilhando a sua palavra. Te louvamos, Senhor, para que, Senhor, o teu Santo Espírito nos traga todo entendimento, para que possamos nos lembrar e praticar sempre a tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu queria falar hoje um pouco sobre nosso testemunho, sobre o nosso rótulo. De que forma como as pessoas nos veem, como é que nós somos vistos, como uma pessoa boa, uma pessoa feliz, como um homem de família, uma pessoa bem-sucedida. Por mais que hoje a gente não se importe com a opinião alheia sobre as nossas vidas, nós temos um rótulo. As pessoas olham para a gente e têm uma imagem sobre nós, como deve ser tal pessoa. E com base em que elas têm essas conclusões? Com base em que nós somos rotulados? Não é só pelo que a gente diz, é muito mais pelo que a gente faz e pelo que a gente age, como a gente age. As nossas atitudes, elas dizem muito sobre nós. Jesus ele falou isso em Mateus 12, no versículo 34. Ele disse que a boca fala do que está cheio o coração. Então, por mais que eu não concorde quando as pessoas falam que, nossa, o Murilo deve ser um piadista, ele só faz piada. Eu não sou assim. Mas se as pessoas veem isso, de alguma forma isso está dentro de mim. E é externalizado e as pessoas olham e rotulam. Então a gente tem que se preocupar com o que as pessoas pensam sobre nós? Qual é a recomendação que Jesus disse sobre de que forma nós devemos aparentar? A minha pergunta é: se em alguma parte nesse rótulo a gente demonstra amor? Ou apenas uma aparência de santidade? Ou uma aparência de um cristão que vai todo domingo na igreja e toma ceia? Um crente que anda com a Bíblia embaixo do braço e que não pode beber cerveja na sexta-feira? Um religioso que diz o que é certo e o que é errado? Ou realmente aquele que crê e pratica a palavra de Deus? O que Jesus quer que a gente demonstre é amor. Ele disse isso em João, no capítulo 13, versículo 35. Quem puder abrir. João 13, eu vou ler o 34 e o 35. Um novo mandamento lhes dou: amem-se uns aos outros. Como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Se a gente quiser ter um rótulo de seguidor de Cristo, se a gente quiser ter o rótulo de cristão, a gente deve amar. Essa é a recomendação de Jesus. Não adiantará eu me vestir como um cristão, eu fazer as coisas que um cristão faz, eu praticar a religião que um cristão pratica, se eu não amar. Ou melhor, se eu não demonstrar amor. Porque as pessoas reconhecerão que somos discípulos se elas verem como nós amamos uns aos outros. E o amor é uma coisa tão complicada. A Bíblia conta algumas passagens onde Jesus demonstra amor. Fala que Jesus moveu-se de íntima compaixão. Às vezes Jesus estava andando, ensinando a mensagem, ele via um pecador, alguém em sofrimento. Aquilo doía no coração de Jesus. Aquilo queimava dentro dele. Ele passava por aquilo e falava assim: eu não posso ficar sem fazer nada. Hoje a gente está tão acostumado a seguir a nossa vida, a nossa rotina, que é difícil a gente perceber essas pequenas oportunidades de praticar o amor. Eu não sei, eu acho que eu já contei essa história de uma pessoa que passava fome no metrô de Nova York, e muitas pessoas passavam e ninguém olhava para ele, e a pessoa estava lá no chão.
Até que uma primeira pessoa olhou e começou a ajudar. No que uma parou para ajudar, todas as outras começaram a ajudar. Significa que a gente não vê. A gente passa, mas a gente não vê. Mas o primeiro que viu, aí o outro começou a perceber também que, olha, eu posso ajudar. E a oportunidade de amar é tão difícil que na Bíblia temos vários exemplos. E eu queria ler em Romanos 12, a partir do versículo 9, alguns desses exemplos que Paulo deixou para os irmãos lá de Romanos. Romanos capítulo 12, no versículo 9. O amor deve ser sincero. Odeiem o que é mal. Apeguem-se ao que é bom. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a vocês. Nunca falte a vocês o zelo. Sejam fervorosos no espírito, sirvam ao Senhor. Alegrem-se na esperança. Sejam pacientes na tribulação. Perseverem na oração. Compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Pratiquem a hospitalidade. Abençoem aqueles que os perseguem. Abençoem-nos, não os amaldiçoem. Alegrem-se com os que se alegram. Chorem com os que choram. Daqui a pouco eu continuo. Só de ler esses 8 versículos, é tanta recomendação que você já vê, não é fácil. Paulo ele deu todas essas instruções para os romanos de exemplos de como eles podem praticar o amor. Só o versículo 9, o amor deve ser sincero, já é uma coisa difícil. Porque a gente começa a amar sem de fato amar. A gente começa com gentileza, com educação. Nossa, aquela pessoa ela ama. Não, primeiro ela é educada. Ela respondeu um bom dia. Não é que ela é uma pessoa boa, a gente não sabe. Mas a prática nos leva a praticar o amor. A prática do amor nos leva a praticar o amor. Versículo 16. Tenham uma mesma atitude um para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se às pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Não retribua a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam de todo o possível para viver em paz com todos. Para mim, esse é o versículo mais difícil. Judas 20 também fala que a recomendação que Deus nos dá é que no que depender de você, seguir a paz com todos. Não é seguir a paz com aquelas pessoas que são legaizinhas com a gente, são com aquelas que nos dão trabalho. Judas fala que no que depende de cada um de nós, nós devemos fazer todo o possível para viver em paz. Não é fácil. Versículo 19. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, se o inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Fazendo isso, amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Esse texto é um pouco confuso. A primeira vez que eu li isso, eu falei, olha só, vingança é com Deus. Se você deixar com Deus, Deus vai amontoar brasa viva sobre a cabeça dele. Queima Jeová, esse infeliz que me importuna. Mas não é esse o sentido. Amontoar brasas vivas sobre a cabeça. O que será que Deus quis dizer com isso? Deus fala que quando você deixa a ira com Deus, a vingança com Deus e pratica o perdão e o amor, amontoar brasas vivas é como se a consciência do perdoado começasse a queimar, começasse a esquentar, começasse a se perguntar, olha, por que essa pessoa na qual eu faço mal está me perdoando? Eu é quem deveria perdoá-lo. E ela está fazendo isso? O interesse do perdão de quem pratica isso é de que o perdão, de que o perdoado caia em si e se arrependa e receba a salvação.
e receba o perdão de Deus. Então, deixar a ira com Deus não significa apenas assumir um prejuízo. Significa, eu vou orar para que essa pessoa ela vai cair em consciência. E Deus vai dar essa consciência, não é você. Então, não adianta você pegar todas as suas verdades e jogar na cara. Olha aqui, toma aqui tudo que você fez. Não. O que Deus está falando é, deixe a ira com Deus. Ou seja, tire a ira de você. E aí então, o Senhor Deus é quem amontoará essas brasas vivas. Então, o intuito que Deus ensina e Paulo reforça aqui para os romanos é, não adianta a gente ter uma aparência. A gente leu no versículo 15 de Romanos que Paulo fala que os irmãos de Roma eles eram fortes. Nós que somos fortes devemos suportar os fracos. Então ele não está falando isso para pessoas que nunca ouviram a palavra de Deus. Eles já eram praticantes. E ainda assim Paulo deu todas essas instruções. A gente lê isso, a gente sabe que nas nossas vidas a gente tem as mesmas falhas e as mesmas dificuldades. No versículo 21 ele finaliza: não se deixem vencer o mal pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Todas essas recomendações Paulo deu sobre amor, ele queria ajudar que a gente a ver cenas reais, como praticar hospitalidade, perdoar, como a gente pode amar. E amar é tão complicado que se fosse fácil, Deus não precisaria colocar isso como mandamento. Se fosse fácil amar, não precisava ser ordem de Deus. Mas Deus mandou, porque sabia que era difícil. 1 Pedro 4,8 Pedro fala que o amor é tão importante que diz assim: sobretudo amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. O amor perdoa. A gente toma a ceia, a gente participa do ato da comunhão, que relembra o sacrifício que Jesus fez para nos perdoar de todos os nossos pecados. Quer outra coisa que perdoa? O amor. Essa semana a gente estava no acampamento com as crianças e a coisa mais gratificante é você olhar no olhar das crianças e você vê como elas nos olham. Elas olham para a gente e elas não veem os nossos defeitos. Elas não veem as nossas dificuldades. Elas não veem as nossas deficiências. Elas veem o amor que a gente demonstra por elas. Ou seja, o nosso pecado ele é esquecido e assim Deus fez. Deus fala aqui: dos seus pecados eu não me lembrarei mais. Isso como? Pelo amor. Foi através do amor que Deus teve que Ele enviou Jesus. Então o princípio do perdão, do sacrifício de Jesus, está totalmente ligado com o amor. E se a gente não praticar esse amor, não estou dizendo que é fácil, se a gente não praticar esse amor, a gente deixa de receber esse perdão. A gente deixa de ser parte desse perdão. Não é fácil amar, sabe por quê? Porque, sinceramente, as pessoas não merecem. Se você olhar e fazer uma análise racional, as pessoas não merecem. Elas decepcionam, elas magoam, elas fazem coisas que não deveriam fazer, mesmo sabendo que não deveriam fazer. A gente olha e a gente não vê nenhum mérito pelo qual essas pessoas devam ser amadas. Assim somos nós. A gente também não merece amor. A Bíblia fala que o salário do pecado, e todos nós cometemos pecado, é a morte. A gente não merecia amor, a gente merecia a morte. Mas Deus nos amou. Deus olhou para você e não quis que você morresse. Por quê? Porque Ele nos amou. Então Ele falou assim: eu não posso deixar que os meus filhos morram. Eu preciso que alguém morra no lugar dele. E aí a gente leva o amor para o level mais difícil, mais impraticável, que é o de dar a própria vida em favor de alguém. Foi isso que Jesus fez. Toda vez que você ouve falar do amor de Jesus e você se ficar constrangido, é normal. Porque a gente percebe que a gente é falho, que a gente não merecia tanto amor e ainda assim Ele morreu por nós.
Então, o amor de Deus nos constrange a ponto de a gente falar: eu não consigo amar nem direito a minha família, que são pessoas que deveriam ser mais boas, quanto mais amar as pessoas que me maltratam, que me maldizem. E Jesus, ele fez isso mesmo sabendo que as pessoas não iriam amá-lo. Jesus, quando morreu, por mais que ele seja conhecedor de todas as coisas, ele não esperava que todos o amassem. Ele morreu ainda assim. Se você não nasceu conhecedor do Evangelho, numa família cristã, e se em algum momento na sua vida você decidiu a Cristo, e você pensar como era a sua vida antes, se alguém falasse de Jesus, talvez você diria não. Talvez você fosse duro, e no seu coração você não o quisesse aceitar. Imagina, Jesus já tinha morrido, e você disse não. Deus te amou ainda assim. E ao seu tempo, Deus trouxe o entendimento, Deus trouxe o convencimento. E aí então podemos dizer: sim, Senhor, eu aceito esse amor. O engraçado é, tudo que a gente precisa fazer para ser participante dessa glória é aceitar. Eu não preciso mais sacrificar a minha vida como Jesus fez. A Bíblia fala que ele fez todo o sacrifício. Jesus fez um sacrifício e esse sacrifício é válido para a eternidade. O nosso papel hoje é aceitar e praticar esse amor. Mas eu não tenho nada. Eu nem tenho um emprego. Como eu posso ajudar? Como é que eu posso ser participante? Se vocês procurarem praticar o amor, Deus vai te dar cada vez mais oportunidade. Você não trabalha, Deus vai te dar tempo para você fazer as coisas que não teria tempo para fazer. Você vai começar a ver situações e o seu coração vai começar a queimar. Eu não posso olhar aquela pessoa sentindo frio e não ajudar. Eu não posso ver uma pessoa tendo necessidade e não participar. Isso é o amor que Deus coloca para que a gente pratique. Porque o nosso amor é falho, o nosso amor ele é insuficiente. No versículo do texto base, que eu vou voltar lá em Romanos 15, do 1 ao 3, tá? Nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Cada um de nós deve agradar ao seu próximo, para o bem dele, a fim de edificá-lo. Porque também Cristo não agradou a si próprio, mas como está escrito: os insultos daqueles que te insultam caíram sobre mim. Então, Paulo até que ele não foi pesado nessas palavras. Apesar de dar-lhe todas essas instruções, ele começa dizendo para os irmãos: vocês são fortes. Vocês não aparentam, vocês podem não se achar, mas vocês são fortes. E o papel do forte não é ser forte. O papel do forte é suportar a fraqueza dos fracos. O papel do forte não é ganhar na força, é suportar os outros que são mais fracos. Então, muitas vezes a gente acha que esse papel de amor é um pouco injusto. Nossa, mas eu amo tanto e aquele outro que não ama faz tanta coisa errada, eu tenho que continuar amando? É por isso que o Espírito Santo disse para Paulo falar isso para os irmãos. Porque você é forte. E por você ser forte, o seu papel é suportar a fraqueza daquele que ainda é mais fraco. E é assim que a gente pratica o amor. E é assim que a gente se fortalece no amor. E é assim que a gente cresce na unidade. E se a gente não tem, o versículo 5 de Romanos, capítulo 15, Paulo continua dizendo: o Deus que concede perseverança e ânimo, dê-lhes um espírito de unidade segundo Cristo. Depois de falar tudo isso, Paulo ele ainda fala para os irmãos: não se preocupem, o próprio Deus que nos dá perseverança, que nos dá ânimo, Ele vai colocar esse sentimento entre nós.
Então, não se sintam fracos se você não sente que você tem esse amor ainda. O Deus que concede perseverança e ânimo, Ele vai dar, Ele vai colocar esse sentimento entre nós, esse sentimento de unidade. Se você acha que o seu amor ainda é imperfeito, e a gente vai achar isso até que Cristo volte, porque quando você achar que você chegou no nível máximo de amor, você vai perceber que ainda não é o nível máximo. E ninguém vai chegar nesse nível nessa terra. Jesus falou que a obra que Ele começou, Ele vai aperfeiçoar até o dia de Cristo. Então você vai pegar no final da sua vida, se achar que não tem mais nada a aprender, não, Jesus Cristo ainda não voltou, então você ainda está em aperfeiçoamento. É por isso que o peso da perfeição que a religião coloca é muito ruim para os cristãos. O peso de você buscar ser perfeito é muito ruim. Jesus não falou, busquem ser perfeitos. Jesus, busquem amar. Busquem o amor. Porque o amor, ele vai cobrir os pecados. O amor vai trazer com que a gente pratique. E aí os nossos defeitos Deus vai cuidar. Porque se a gente quiser fazer pelas nossas forças, a gente sabe que a gente vai falhar em algum momento. E o nosso intuito não é falhar. A gente busca o level máximo do galardão. A gente não quer ser só salvo do inferno. Se você ler o Apocalipse, as cartas, Deus promete muitas coisas. Muitas coisas. Uma coroa, os pés brilhando, um novo nome. São bênçãos que a gente ainda não consegue entender. Isso que é o que a gente busca. E para a gente chegar nesse nível máximo, o nosso esforço deve ser aqui nessa terra. E o nosso esforço nessa terra o meu rótulo deve ser de amor. Se meu rótulo ainda não é de amor, Deus me ajuda. Deus que concede perseverança e ânimo, coloca um pouco mais esse sentimento em mim. Deus que dá perseverança e ânimo, me ajuda a praticar um pouco mais esse amor. Que a gente possa, não só hoje, mas olhar também no espelho e amar a nós mesmos. Se você se sente triste, lembre-se, Deus amou você do jeito que você é. A gente tem que se amar. E assim como Deus nos amou, a gente consegue também nos amar e amar o próximo. Amém? Deus abençoe.